Casos em finanças. Caso 14, alavancagem, benefício fiscal e remuneração do capital. Esse caso foi elaborado junto com Matheus da Costa Gomes, especialmente para o MBA em Finanças da Fundace. Parte 1. Objetivo e enunciado. A finalidade desse caso é apresentar uma técnica e não analisar e, principalmente, tirar conclusões e recomendações sobre uma empresa. Usamos dados reais apenas para que os alunos possam saber como aplicar a técnica a partir de dados publicados. Exatamente por isso, usamos dados passados, objetivo e enunciado. Sabemos que a empresa que financia seus ativos, incluindo em sua estrutura de capital financiamentos com terceiros, via crédito bancário ou títulos de dívida emitidos no mercado de capitais, incorre em despesas financeiras. E sabemos também que essas despesas financeiras são dedutíveis no cálculo do imposto de renda e da contribuição social, incidentes sobre o lucro da pessoa jurídica, de acordo com a legislação brasileira. Essa dedutibilidade é tratada na literatura da estrutura de capital como um benefício da dívida, um benefício da alavancagem, o benefício fiscal da alavancagem. Esse benefício foi incorporado nos estudos de estrutura de capital por Modigliani e Miller, em seus conhecidos artigos de 58 e 63. Apesar de, em 58, os autores já incorporarem a existência de imposto de renda em suas análises, é em 1963 que os autores efetivamente chegam à formulação final do impacto desse imposto e do benefício fiscal da despesa financeira no valor de uma empresa alavancada. Para quem tiver curiosidade e quiser entender um pouco mais sobre isso, estudem a proposição de Modigliani e Miller, apresentada em 58 e reformulada no artigo de 63. Proposição essa que continua válida e que está presente nos principais livros-texto de finanças corporativas. No final desse caso, estão links para aulas sobre isso. O presente caso tem o objetivo de ilustrar esse ponto, simples, mas muito importante, em uma empresa que tenha variado a sua alavancagem ao longo de um período. O caso mostrará o que a empresa gera de recursos, separando-os em recursos gerados pelos ativos e pelo referido benefício fiscal da dívida, e como esses recursos estão disponíveis para credores e acionistas. Para iniciarmos, precisamos de uma medida de lucro que reflita o lucro dos ativos, antes das despesas financeiras. Queremos olhar o que está acontecendo com os ativos, em termos de geração de recursos, em termos de retorno, independentemente das despesas financeiras. Atenção, antes que as críticas se acumulem precipitadamente, enfatizamos que as despesas financeiras não serão deixadas de lado. Elas serão contrapostas com o lucro gerado pelos ativos para, então, avaliarmos o impacto das despesas financeiras no lucro que sobrará para os donos da empresa. Essa medida de lucro dos ativos que precisamos é o EBIT, ou LAGIR, e o NOPAT, ou LAGE. O EBIT, lucro antes de juros e impostos, e o NOPAT, lucro operacional líquido depois dos impostos, como os próprios nomes dizem, são medidas de lucro que medem o resultado dos ativos, ou, em outras palavras, o resultado operacional do negócio, dos investimentos realizados ali nos ativos. A diferença entre essas duas medidas são os impostos incidentes sobre o lucro na pessoa jurídica, que no Brasil são o imposto de renda e a contribuição social. Ao desconsiderar as despesas financeiras, o EBIT e o NOPAT mostram o lucro do negócio, independentemente da forma com que a empresa foi financiada. Logo, o detalhe para se chegar do EBIT ao NOPAT é o recálculo do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, não basta pegar esses números da DRE que está publicada. O imposto de renda e a contribuição social que estão na DRE já sofreram, em suas apurações, o impacto da dedutibilidade das despesas financeiras. Portanto, como queremos uma medida de lucro dos ativos após os impostos, não podemos ter nesses impostos algo que se deveu às despesas financeiras, que são despesas do passivo, do financiamento.
Há diferentes métodos para se recalcular esses impostos. O método que aplicamos e que defendemos é o cálculo que permite responder de forma simples a seguinte pergunta: se a empresa em análise não tivesse em sua estrutura de capital financiamento com terceiros, ela teria incorrido em quanto a mais de imposto de renda e contribuição social. Para isso, basta aplicar a alíquota cheia, 34%, nas despesas financeiras, assumindo que a existência dessas despesas economizou efetivamente 34% de imposto de renda e contribuição social. Esse imposto de renda e essa contribuição social, que existiriam na ausência de financiamentos com capital de terceiros, são adicionados àqueles que já estão na DRE. Esse IR adicional é efetivamente o benefício fiscal ou economia de imposto de renda e contribuição social propiciada pelas despesas financeiras. Essa economia, em seguida, é deduzida das próprias despesas financeiras, como pode ser confirmado na DRE adaptada, que apresentaremos daqui a pouco. Ainda em relação ao NOPAT, de acordo com a SAF Neto, há duas medidas de NOPAT, o amplo e o restrito. O NOPAT amplo considera todos os resultados, receitas e despesas provenientes dos ativos. Já o NOPAT restrito leva em conta somente os resultados operacionais ligados à atividade objeto da empresa. No início da resolução do exercício 1 desse caso, há uma demonstração do resultado do exercício, uma DRE, e, a partir desta, um passo a passo para evidenciar o resultado do negócio principal e o resultado da receita financeira, além do impacto das despesas financeiras. Além das receitas financeiras, o que também provocaria uma diferença entre o NOPAT restrito e o amplo, poderíamos ter resultados de investimento em outras empresas, o que não será tratado nesse caso. O caso Carrefour. O Carrefour atua no Brasil desde 1975, com diversos formatos de loja, como atacarejo, supermercado, etc. Nos últimos anos, o Carrefour Brasil vem se alavancando e, portanto, aumentando seu índice D sobre S ou B sobre S. Adiante, as informações do balanço patrimonial e da DRE da companhia, de 2018 a 2021. Considerando também uma alíquota de imposto de renda e contribuição social total de 34%, faça os seguintes exercícios. Reapresente as DREs da empresa, evidenciando o NOPAT amplo, o NOPAT restrito e o benefício fiscal da dívida para cada ano. Utilize o formato da DRE adaptada, apresentada logo em seguida. 2. Apresente o comportamento da dívida e do PL e calcule o índice de alavancagem da empresa, dívida sobre PL, ao longo desse período. Com o aumento da alavancagem da empresa nos últimos anos, como se comportaram os tributos efetivos sobre o lucro da companhia? O que aconteceu com o benefício fiscal ao longo do tempo? 3. Com o aumento da alavancagem, o que aconteceu com a remuneração total do capital? Apresente a remuneração do capital total do ponto de vista do seu destino, remuneração do capital de terceiros por meio de juros, mais a remuneração do capital próprio por meio do lucro líquido. Apresente também a remuneração do capital a partir da sua origem. Quais são os seus componentes? Aqui está a DRE adaptada, que vamos desenvolvê-la no exercício 1, na resolução. Aqui estão os balanços patrimoniais do Carrefour de 2017 a 2021 e aqui estão as DREs do Carrefour de 2018 a 2021. Encerrado, então, o objetivo, encerrado o enunciado.